Olá, turma, tudo bem? Boa noite. E aí, como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem. Hoje já sexta-feira, né? Dia 25 de novembro de 2022. Chegamos aí aos últimos 5 dias, né? Do mês de novembro. Deus tem nos trazido até aqui, debaixo de graça, de misericórdia, de amor, de compaixão, né? De tanta graça sendo derramada diariamente sobre nós, para que nós possamos caminhar, avançando, né, sem desistir, sem esmurecer diante de tantas circunstâncias. Deus tem sido muito bom para nós. Graças a Deus por isso. Eu quero declarar isso todos os dias da minha vida. Como Deus tem sido bom para mim, bom para minha casa, para minha família, para todos aqueles que me rodeiam. O Senhor tem nos guardado e nos livrado de todo mal, todos os dias. Vamos orar, entregar esse momento para o Senhor, e a gente vai começar aqui dentro desse livro maravilhoso, dessa carta, né? Desse livro não, dessa carta que Paulo escreve aos irmãos em Éfeso, aos Efésios, né? Vamos ver o que Deus tem para nos ensinar nessa noite, nesses próximos 2, 3 dias aí a gente vai estar mergulhado nessa carta. Jesus, muito obrigada por esse momento precioso, Pai, que o Senhor está me dando aqui junto com os meus irmãos, nesse momento de leitura, de devocional, Senhor. Eu quero te louvar e te agradecer, porque o Senhor tem sido muito bom para nós, Pai. Muito obrigada, Espírito Santo, pelo caminhar que o Senhor tem tido conosco durante esse ano, durante essas leituras. Pai, como isso tem nos guardado, como isso tem guardado a nossa mente, o nosso coração, como isso tem nos levado a um lugar de maior intimidade, de maior relacionamento com o Senhor. E é aqui, Senhor, que nós queremos estar aos teus pés todos os dias, sentado aos teus pés, Senhor, aprendendo do Senhor, aprendendo de ti, aprendendo da tua palavra, Senhor, para que nós possamos ser cada dia mais transformados e semelhantes a Jesus. Obrigada, Senhor, nos ensina a esse caminho de excelência que é na tua palavra, Senhor, debaixo da tua potente mão. Obrigada, Jesus. Fica conosco, Espírito Santo. Ministra a minha vida, Senhor, ministra a vida dos meus irmãos, guarda cada um deles, Pai. Que nós possamos, durante esses próximos 36 dias, Senhor, continuar avançando, caminhando rumo ao final desse ano, Senhor, debaixo da tua palavra, debaixo da proteção do Senhor, que os teus anjos estejam, Senhor, nos guardando, guardando a nossa mente, guardando o nosso coração, para que nós não venhamos desistir, mas que nós venhamos perseverar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Vamos lá. Efésios, capítulo 1. Nós vamos ler o capítulo 1, 2 e 3 hoje. E amanhã a gente finaliza com o capítulo 4, 5 e 6. Então, hoje e amanhã a gente está aqui dentro do livro da carta, né, aos Efésios. Éfeso é uma das cidades onde Paulo teve um trabalho bem grande, né, bem importante, e ele então escreve essa carta para os irmãos por volta do ano 63 depois de Cristo, né? Ele está ali escrevendo aprisionado em Roma, né? Uma prisão domiciliar, como a gente já falou. Ele tinha total liberdade para receber os irmãos, receber os seus discípulos e encaminhar essas cartas para que as igrejas fossem edificadas. Efésios capítulo 1, versículo 1, diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso, a vocês graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento,
e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para o qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita, nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas, em toda e qualquer circunstância. Essa carta inicia, né, com uma introdução de esperança, né, naquele que nos chamou, naquele que nos predestinou, naquele que nos escolheu, naquele que nos adotou. Ele vai citando várias manifestações de Deus para conosco, né, com a graça que ele nos alcançou, o quanto ele tem nos escolhido e nos predestinado desde a fundação do mundo. Gente, esse assunto predestinação, ele é um assunto tão controverso no meio cristão que existem duas linhas teológicas muito sérias e muito fortes a respeito disso, né? Quem já ouviu um pouquinho sobre teologia aí, ou quem ouve ou estuda um pouquinho, já ouviu falar nos calvinistas e nos arminianos, né? Existe uma linha teológica defendida por João Calvino, que eles chamam de calvinismo, e existe uma outra linha teológica defendida por Armínio, né? Que se tornou então essa visão arminiana, que diz o quê? Uns creem que nós fomos predestinados desde a fundação do mundo, num sentido de chamado, num sentido de escolha, num sentido de salvação, e que nada nem ninguém pode impedir que a gente seja alcançado. E existe outros que dizem que não, que nós então temos sim que estarmos prontos a ouvir a palavra de Deus, e que essa predestinação tem a ver com simplesmente uma escolha de Deus em salvar a todos. E isso gera toda uma discussão no meio cristão a respeito disso. Mas a palavra de Deus, ela nunca vai ser difícil a compreensão desde que nós estejamos dispostos a aprender com ela. A gente tem caminhado na palavra há algum tempo já, e a gente tem percebido que tem coisas que são tão simples e poderosas dentro da palavra, e que nós é que complicamos e que criamos tantas regras e tantas dificuldades para compreender. E quando Paulo diz então que ele nos predestinou, né, versículo 5, em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça,
a qual nos deu gratuitamente no amado. Então, em Jesus, nós somos então todos participantes dessa poderosa salvação. E quando ele diz que ele nos predestinou, ele nos deu um pré-destino, né? Que a palavra predestinou vem então dessa junção do pré e destinou. Deus, antes de todas as coisas, nos destinou a salvação. E sim, lógico que sim, ele nos predestinou a ser salvos. Ele nos chamou à salvação muito antes de o homem pecar. A palavra de Deus diz que Deus, ele não tem prazer na morte do ímpio, né? Quanto mais na morte do justo. Mas quando ele diz isso, ele está querendo dizer que ele tem o maior desejo e anseio de que todo ser humano seja alcançado pela palavra. Todo ser humano, gente, não existe ninguém na face da terra que Deus não tenha o desejo de salvar. Mas o livre-arbítrio, essa decisão humana em decidir, em querer Deus ou não, isso Deus deixou também como uma forma de amor. Eu falo que o livre-arbítrio é o maior amor de Deus para com o ser humano. Quando nós entendemos que Deus, ele sim deseja salvar a todos, e isso é um pensamento unânime entre todos os cristãos, a gente concorda com isso. Então sim, Deus nos predestinou, ele quer que nós sejamos salvos. Isso é que quer dizer essa questão da predestinação, o desejo e o anseio de Deus de que todos sejam salvos. Ele não quer que alguns sejam salvos, porém Deus sabe, debaixo da sua onisciência, de que nem todos vão aceitá-lo como Senhor e Salvador das suas vidas. Então Deus sabe quais serão aqueles que serão salvos e quais serão aqueles que não serão salvos por sua decisão própria, Isso é uma decisão minha e sua, não é uma decisão de Deus. Por quê? Porque o livre-arbítrio também foi dado pelo próprio Deus, como uma forma de nós decidirmos por ele e não sermos então como se fossem marionetes, né, na mão dele, como se nós fôssemos levados de uma maneira quase que sem opção. Não. Deus ama o ser humano justamente por isso, porque ele nos deu essa capacidade de raciocinar e de tomar decisões racionais de acordo com os nossos desejos e anseios. Então, a decisão de querer o Pai, a decisão de querer Deus é minha e sua. Nós é quem decidimos se nós queremos. Então, essa predestinação em Cristo, ela é antes de todas as coisas mesmo, mas Deus está falando sobre algo que ele decidiu antes de o homem pecar. Ele decidiu nos salvar. O plano da redenção já estava pronto. O plano da redenção já estava feito. Jesus já estava ali pronto a qualquer momento para dizer: Pai, eu vou sofrer a morte por eles, para que eles sejam reconciliados conosco. É maravilhoso quando a gente estuda um pouco mais esses textos, porque a riqueza que tem em cada versículo, em cada termo, né, que Paulo usa, cada palavra que ele vai usando, traz em si uma essência da verdadeira mensagem que ele quer trazer para nós aqui. Efésios 2:1. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça,
por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Portanto, lembre-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feito no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressas em ordenança. O objetivo dele era criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Esse segundo capítulo começa falando da nossa condição espiritual, né? De nós, principalmente os gentios, percebem que em alguns momentos ele cita nós e vocês, né? Paulo é quem está escrevendo essa carta aos irmãos na cidade de Éfeso, e na cidade de Éfeso existiam tanto judeus de nascimento quanto gentios convertidos, né, ao cristianismo. Então, quando ele escreve essa carta, ele está escrevendo para dois tipos de pessoas: os judeus, que eram por nacionalidade, né, por nascimento, essa herança de Deus, que a palavra de Deus diz, desde o Velho Testamento, que Deus tem uma aliança com todo o povo judeu, com Israel, e também os gentios que agora têm a oportunidade também de se tornarem povo de Deus. Então, até Cristo, infelizmente, a promessa estava diretamente ligada a Israel, e somente eles tinham, então, essa ligação, essa particularidade com Deus. Mas a partir de Cristo Jesus, a palavra de Deus diz que nós, então, fomos considerados também co-cidadãos com o povo de Israel. Agora nós podemos também nos considerar filhos de Deus, herdeiros da promessa junto com Israel. Nós podemos ter acesso a essa comunhão também com Deus, não somente os gentios, porque nós estávamos mortos, é o que ele fala no primeiro versículo, né? Vocês que estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a ordem deste mundo, né? Então, Paulo está dizendo que outrora nós não tínhamos nem uma perspectiva de vida, e principalmente de vida eterna, ok? Todos nós estávamos fadados à morte eterna, ao inferno, mas através de Cristo Jesus, que nos dá acesso tanto a judeus quanto a gentios, nós então somos considerados também debaixo dessa aliança, filhos de Deus, adotados, né, pelo próprio Senhor, através de Jesus Cristo. Fazemos parte dessa aliança agora, vamos viver todos juntos. Cristo é a cabeça desse corpo que está sendo bem ajustado, que está crescendo, né, em unidade. E, nossa, como esse livro, como essa carta, aos Efésios tem uma profundidade em questão de entendimento, né, sobre esse amor de Deus que foi derramado tanto sobre judeus quanto sobre gentios. Paulo vai falar muito bem sobre isso, dessa nova vida, né, em Cristo Jesus. Hoje nós todos, gentios e judeus, temos vida em Deus.
Efésios capítulo 3 é o nosso último texto de hoje dessa carta. O mistério da igreja. Por essa razão, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vocês, gentios. Certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus. Isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi em poucas palavras. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus, significando que, mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus. Deste Evangelho me tornei ministro pelo dom da graça de Deus, a mim concedida pela operação do seu poder. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração deste mistério, que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. Portanto, peço-lhes que não desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família dos céus e na terra. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo, do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Paulo vai dizer sobre esse mistério, que às vezes a gente acha que o mistério ainda está oculto, né? E quando ele fala de mistério, ele fala justamente de que na velha aliança, no Velho Testamento, os profetas, os homens, as mulheres de Deus, eles não tinham a nitidez, a clareza espiritual que nós temos hoje, porque hoje a gente vê a Bíblia completa, a gente vê essa obra redentora de Deus perfeita, completa, feita. Nós já vemos tudo. A gente vê inclusive o tempo do fim. Hoje a gente tem todas as profecias já colocadas em um só livro. Os profetas do Antigo Testamento tinham essas promessas, essas profecias de forma quase que quebradas, né? Cada um tinha um pedaço dessa profecia, mas hoje o Senhor nos deu, hoje a Igreja de Cristo tem tudo isso em um só plano, em uma só linguagem para nós, em um só livro. Hoje nós temos acesso a toda a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, mostrando para nós toda a grandeza de Deus, todo o mistério que outra hora estava oculto, mas agora está sendo revelado a todos aqueles que olharem para a palavra e quiserem então entender o plano redentivo de Deus. Todos aqueles que quiserem participar desse plano de redenção de Deus. Hoje nós temos esse livre acesso a Deus, ele fala, através do seu Espírito. Hoje o Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós é aquele que faz essa conexão, é esse que faz esse relacionamento íntimo com Deus acontecer. E nós então vamos recebendo toda a revelação, todo o pleno conhecimento de Cristo,
que a palavra está dizendo aqui para nós que nós temos acesso. Paulo está dizendo que ele foi esse que outrora não sabia esse mistério que Deus tinha para fazer através da igreja, né, do corpo de Cristo, que é judeus e gentios juntos. Mas agora ele entende isso, agora ele compreende o plano maior de Deus e como ele se alegra por saber que ele pode fazer parte disso, de que ele foi chamado pelo próprio Deus para levar essa palavra aos gentios. Paulo não foi um apóstolo chamado para pregar para judeus, ainda que o maior desejo dele era esse, chegar nas cidades, e o primeiro lugar onde Paulo desejava ir pregar o evangelho era nas sinagogas. Paulo queria sempre alcançar os seus irmãos judeus, mas ele era sempre, havia sempre uma grande resistência por parte dos judeus com Paulo. E então ele ia para os gentios, e os gentios recebiam, e as pessoas ouviam a palavra e elas recebiam o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, e a igreja então começava a ser criada, nascida ali naquela cidade onde Paulo estava. E Paulo se alegra muito de fazer parte desse corpo de Cristo, né? E de fazer parte desse plano que Deus tinha através dos gentios, principalmente na vida de Paulo. A carta aos Efésios fala dessa questão, desse chamado de Deus para judeus e gentios, dessa reconciliação, dessa graça que é derramada sobre nós e de que nós fazemos parte agora da revelação desse mistério. É de tudo, todas essas coisas, né, que Paulo está falando de forma muito intencional aqui. E no final ele vai pedindo para que os irmãos então orem tanto por ele quanto por eles mesmos, para que eles tenham então esse pleno conhecimento da graça e da glória de Deus, que é isso que vai fazer com que a gente persevere, né, até o fim. É isso que vai fazer com que a gente queime, que a gente deseje o Senhor Jesus cada dia mais. É isso que vai fazer com que eu queira falar do amor de Deus para outras pessoas também serem alcançadas, porque elas também estão mortas espiritualmente. E Deus deseja alcançar muito mais vidas através de nós também, né? Nós fazemos parte desse plano de redenção de Deus. Nós fazemos parte desses chamados para levar esse grande amor de Deus para outras pessoas. Então, eu costumo falar, sempre quem está comigo aqui já ouviu isso, você não foi salvo só para ser salvo. Você foi salvo para salvar outros. Então, tenha isso em mente, que o maior propósito de Deus para a nossa vida é relacionamento e, em segundo plano, a salvação de outras pessoas através do nosso relacionamento com Ele. Nós vamos então exalando o bom perfume de Cristo, nós vamos mostrando a glória de Deus através das nossas atitudes, através da nossa palavra, através da nossa vivência, e as pessoas então vão sendo alcançadas pela graça e pelo poder de Deus. Amém? Então nós ficamos por aqui. A carta aos Efésios ela é bem pequena, são só 6 capítulos. Daria para nós lermos de uma leva só, né? Não é uma carta comprida, daria para ler num dia só, mas eu prefiro fazer em 2 partes, para que o vídeo não fique tão comprido, para que você consiga assistir aí com tranquilidade, para que você possa parar um pouquinho e ler novamente, né? E tentar extrair um pouco mais da palavra com pequenos estudos aí. Então, que você possa passar um tempo com a palavra e assim você possa pedir para o Espírito Santo te ensinar muito mais daquilo que a palavra de Deus tem para nós. Amém? Então, amanhã, sábado, a gente finaliza aqui a carta aos Efésios. E já no domingo a gente entra, então, na carta aos Filipenses, né? Para a cidade de Filipo. A gente vai fazer. A carta aos Filipenses, provavelmente a gente vai fazer ela inteira, tá? São só 4 capítulos, então no domingo a gente deve fazer, então, a carta aos Filipenses completa, os 4 capítulos de uma vez. E aí a gente finaliza depois o livro de Atos, os últimos versículos, né? Do capítulo 28. Timóteo, Tito, nossa gente, como coisa boa, né? Nós estamos caminhando aí literalmente pro finalzinho da palavra, finalzinho da Bíblia, né? Livro de Tito, 1 Pedro, nossa, que delícia. Já já a gente tá aí já caminhando para Hebreus e as cartas de João e a última carta que é a revelação de Jesus Cristo em Apocalipse. Amém?
Então, Deus abençoe a noite de vocês aí, que vocês possam ter um final de semana abençoado. Espero que amanhã, em nome de Jesus, a gente tenha um tempo maior aqui com a palavra, né? Sábado é mais tranquilo e o Senhor vai nos dar uma leitura abençoada em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, ótima noite aí para vocês, bom descanso a todos e até amanhã, se Deus quiser.